Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre autismo leve. Mas Kelly, o que vai me dizer se o meu filho tem autismo leve ou não? Como que eu sei que é leve? E aí é uma questão realmente bem delicada quando você está procurando o diagnóstico. Porque o que acontece? Por ser leve, muitas vezes as pessoas tendem a achar que é só o tempo da criança de se desenvolver. É só porque, não dá bola não, é só o tempo dela que é mais lento. É só a personalidade dela que é diferente. Não. Você tem que notar se o seu filho tem atraso de desenvolvimento comparado com o desenvolvimento que seria esperado para aquela idade dele. Não é você ir lá e comparar ele com a irmã, com o primo, com o vizinho. Nossa, mas olha, ele já anda. Nossa, aquele lá já pula, sei lá, de quantos andares e o meu ainda não faz nada disso. Entende? Você tem que saber o que seria esperado para aquela faixa etária. Se naquela faixa etária o seu filho não deu sinais de estar fazendo aquilo que deveria estar fazendo naquela idade, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, alguma coisa não está certa. Não quer dizer que seja autismo, né? A gente não pode dizer que todos os atrasos de desenvolvimento vão ser autismo. Mas, se você analisar os sinais que essa criança vai dando e você começar a perceber, nossa, mas o meu filho tem atraso na fala. O meu filho, quando eu chamo, é como se ele não me escutasse. Parece que ele é surdo, mas ele não é surdo. Mas eu chamo e o que acontece? Parece que a criança está me ignorando. Ou eu falo as coisas pro meu filho e o que parece? Que ele não me entende. Ou que existe também crianças que entendem tudo ao pé da letra. Eu já falei para vocês que quando a gente fez o ADOS do meu filho, tinha uma brincadeira que tinha um objeto que era uma tartaruga. Uma tartaruga. Mas a ideia, a proposta da pessoa que estava testando ele, da neuro naquele dia, era que aquela tartaruga fosse outra coisa na história. Então ela começou com um sapo e fez que aquele sapo era outro personagem para exemplificar para ele como seria. E aí chegou nele e perguntou: "Então, o que a tartaruga vai ser?" E ele falou: "Olha, uma tartaruga." Que óbvio, né? Então assim, não tem essa coisa de subjetivo, né? De se fosse a minha filha, ela iria fazer o quê? Ela iria inventar um outro personagem. A tartaruga voadora, a tartaruga se transformou em um dragão, sabe? Coisas que para a maior parte das crianças é muito fácil. Mas para pessoas que possuem autismo, a lógica segue a lógica. Você não consegue. Para elas é muito difícil que, se anda em linha reta, você faça um desvio para sair do buraco. Não, você vai em linha reta. Geralmente, as crianças com autismo leve têm um alto funcionamento. Então, o que é um alto funcionamento, Kelly? Como que eu sei que minha criança está funcionando, né? Bem. Então, por exemplo, ela te olha. Muitas vezes ela não vai sustentar esse olhar. Então, às vezes ela vai te olhar rapidinho e vai desviar. Ou ela vai te olhar de lado, ou ela vai olhar para alguma coisa da sua camiseta, mas você tem a impressão que aquela criança está te olhando. Não é a criança que está no mundo dela e que simplesmente, realmente, não olha para você, tá? Outra questão é que essa criança, por exemplo, na escola, eles tendem a conseguir fazer as coisas sem precisar de muita ajuda. Então, por exemplo, na hora de uma atividade, não vai ser a criança que não vai conseguir fazer nada, que tem algum atraso intelectual ou que tem algum problema motor muito grande e não vai conseguir fazer as coisas. Geralmente, ele consegue fazer com um pouco de dificuldade, mas ele consegue fazer aquilo sozinho, ou no máximo ele precisa de uma orientação a mais. Talvez que a professora vá do lado, que ela pegue na mão, mas depois disso ele consegue fazer as coisas sozinho. Muitas crianças com atraso na fala, e isso vai depender muito da idade que você vai diagnosticar a criança,
Porque, por exemplo, se eu diagnosticasse o meu filho com 2 anos, ele não falaria nada naquele período. Ele falaria 2, 3 palavrinhas, não conseguiria juntar frases. E eu acho que talvez se ele tivesse sido diagnosticado naquela época, ele nem fosse enquadrado em leve. Naquele momento, ele fosse enquadrado em um grau um pouquinho mais moderado. Por quê? Porque ele não conseguia se comunicar. Depois de um tempo, ele foi diagnosticado com 5 anos. De 4 para 5 anos, na verdade. Com 4 para 5 anos, ele já fazia fono e ele já conseguia se comunicar. Não da maneira que uma criança da idade dele se comunica. Mas sim, ele já conseguia falar o que ele queria. Então, ele foi enquadrado em leve. Por quê? Porque o trabalho no decorrer dos anos, e isso veio com a fono, mesmo sem a gente saber que ele tinha autismo, fez com que ele se desenvolvesse. Então, por isso a importância de você ter um diagnóstico precoce. Quanto antes você tiver a intervenção, melhor vai ser o desenvolvimento do seu filho. O cérebro da criança, quanto mais cedo for estimulado, maior o potencial de ele se desenvolver. Ah, outra coisa, Kelly. O que mais que eu vou saber se meu filho está no autismo leve ou se ele está no moderado, né? Eu vou meter mais aqui no leve. Por exemplo, as crianças, se você pegar um grupo de crianças, elas gostam de brincar. Toda criança gosta de brincar. E elas têm muita facilidade para começar a brincar. A pessoa com autismo, ela vai ter um pouco de... Eu digo que parece que tem alguma coisa que não deixa ele ir para frente, né? Então ele quer ir lá, ele quer brincar, ele quer estar junto com as outras crianças, mas ele não sabe ou ele não consegue fazer isso. Então, muitas vezes essa criança, neste sentido, vai precisar da ajuda de um adulto, de alguém que faça o meio de campo. Aí eu dou um exemplo de novo, aqui de casa. Meu filho adora brincar, mas ele não consegue, se tiver um grupinho ali, ele não consegue sozinho chegar e começar a brincadeira. Precisa que alguém vá junto e coloque ele naquela brincadeira. Geralmente a irmã faz esse papel. Então, se a irmã tá ali, ele vai de boa, você nem ele tá seguro, ele tem um porto seguro ali. Agora, se não tiver alguém junto com ele que ele conheça, para ele é muito difícil. Então, autismo leve demonstra que a pessoa tem dificuldade, né, para se comunicar, para as questões sociais, o comportamento delas é um pouco diferente. Então, muitas vezes a gente acha que aquela criança é uma criança esquisita, é uma criança mal educada, é uma criança mimada, porque aparentemente, e não tem nada no autismo mesmo que determine que a criança tem autismo, porque autismo não tem cara, né? Mas aquela criança, para todo mundo, é uma criança típica, uma criança que não tem nada de diferente, né? Então, o que ela tem de diferente? Ela começa do nada, ela estoura, ela tem uma crise. Que as pessoas acham que são birras, né? Mas não são birras. Do nada aquela criança gosta de ficar brincando sozinha, o tempo inteiro de enfileirar carrinhos. Aquela criança gosta de ficar girando a rodinha do carro. Aquela criança... E aí as pessoas dizem, mas o meu filho também fica girando a rodinha do carro. Só que, gente, vamos ter, né? Assim, a gente tá falando de um nível que a criança não faz outra coisa. A criança fica horas fazendo aquilo. Se você não estimular a criança a sair daquela brincadeira, ela vai continuar ali. Ela não vai sentir necessidade de fazer outra coisa. Crianças, geralmente, estão sempre ativas, sempre fazendo algo. E aí o que acontece? Eu lembro de um relato de uma mãe que dizia assim, nossa, o meu filho ele sempre era tão quietinho, ele não gostava de brincar com as pessoas. As crianças vinham chamar ele para brincar e ele preferia ficar lendo o gibi do que sair para jogar futebol ou para sair para brincar, para jogar videogame. Quer dizer, qualquer relação para ele evitava, ele gostava de ficar sozinho, quietinho. O nível de inteligência, geralmente, dessas crianças tem um nível mais elevado. E aí eu falo geralmente porque a gente não pode generalizar que todas as crianças com autismo leve são super dotadas. Não é isso, tá? Se a gente fizer isso, a gente tá caindo no mito. Não é esse mito. Olha só, Kelly, o meu filho, ele não tem autismo. Ele tem a síndrome de Asperger. Então, não é autismo.
Não, peraí, gente. Há alguns anos atrás, o que era considerado síndrome de Asperger, agora é considerado autismo leve, autismo nível 1. Então, quando você diz assim, não, meu filho só tem síndrome de Asperger, parece que você quer separar, parece que você quer dizer assim, não, mas ele não tem autismo. Não, ele tem autismo, ele está dentro do autismo nível 1. Então, o que eu tenho para dizer é assim, observe muito seu filho, procure, se você tem dúvidas, se você acha que o comportamento dele é diferente, que as relações sociais são diferentes, que a comunicação dele é um pouco mais complicada, procure um bom profissional. E o bom profissional que eu falo para vocês é um profissional que entenda de autismo. Não vá em qualquer médico que nunca ouviu falar de autismo ou que não esteja atualizado sobre o assunto. O autismo, para ser diagnosticado, precisa de toda uma equipe, precisa que esse médico seja competente no assunto. Então, de leve, eu falo que as pessoas também tendem a achar que autismo leve é leve e não precisa de tratamento, ou não precisa de terapias, ou não precisa de nada, né? Não, gente, é um engano tremendo. Autismo leve precisa sim de acompanhamento médico, precisa de terapias. Quanto mais cedo forem feitas as intervenções, melhores vão ser os resultados. E outra questão que a gente tem que ficar muito atento: existem estudos que mostram que as pessoas com autismo leve são as pessoas com mais índices de depressão. Então, assim, elas sofrem, as pessoas com autismo leve sofrem principalmente na adolescência e depois quando viram adultos, porque acabam não conseguindo se entender nesse mundo, não se enquadrar nesse mundo, porque a sociedade, infelizmente, cobra um comportamento dessas pessoas como as de todo mundo, sendo que elas são atípicas. A gente não pode querer que elas tenham o mesmo comportamento nosso, que somos pessoas típicas. Então, de leve, eu posso dizer que não é tão leve, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. A gente aqui no YouTube, para fazer algumas questões, precisa ter mais de 1000 seguidores, gente. Então, assim, quem puder, se inscreve para que a gente possa fazer outras coisas legais aqui para vocês. E deixe seu like, tá bom? Seu comentário e fala o que você achou do vídeo. Beijo grande e obrigada. Ah, gente, antes, tem aqui o texto, tá? Que vocês podem ler. Tem o que eu falei mais um pouco e aí vocês podem ficar por dentro do que é o autismo leve.